Bom, vamos lá então. Essa aula agora vai ser uma aula de API, back-end, junto com um pouquinho com banco de dados ali. A gente vai fazer uma aplicação que basicamente é esta aplicação aqui que foi construída numa outra videoaula, que é a videoaula de front-end, de Angular, a parte visual. A primeira etapa da construção do front-end existirá uma outra videoaula que vai falar um pouquinho sobre a segunda etapa da construção desse front-end, mas essa aula aqui vai ser de API, que vai construir o back-end, a API dessa aplicação aí, utilizando o .NET Core na versão 3.1. Já existe uma versão mais recente, mas a gente vai utilizar por questões mais conservadoras uma versão mais estável. Eu estou aqui com meus alunos, a Tanara está aqui e o Nadim. Outros optaram por assistir a videoaula depois. Então a Tanara vai estar aqui, poderá fazer perguntas a hora que quiser. O Nadim também. A Tanara recém entrou na área de TI. Ela tem pouquíssimo tempo, então as perguntas que ela pode fazer são perguntas, obviamente, dentro do conhecimento dela. O Nadim tem um pouquinho mais de experiência e também poderá fazer perguntas, só que um pouquinho talvez mais avançadas. E é isso. Então iremos falar um pouquinho sobre a API, iremos construir uma API utilizando o .NET Core, utilizando o design pattern chamado Repository Pattern. Se você quiser pesquisar sobre isso, vem aqui no Google e digita aí, ó, Repository Pattern. Aqui tem um site, o medium.com, ele explica como é que funciona o Repository Pattern. A gente vai montar isto e você vai entender melhor. Vocês, né? Então, Nadim e Tamara, fiquem à vontade para perguntar, tá? A voz de vocês irá sair aqui nessa Tá videoaula, bom. mas é muito importante que vocês perguntem, porque quem está assistindo muito provavelmente pode ter a mesma dúvida que você vai ter também. Então vamos lá, vamos montar. Só para contextualizar, então nós temos aqui já o front, são três funcionalidades básicas no front. A gente montou na primeira videoaula a relação de pessoas. Esse sistema aqui a gente chama ele de Akikovid, tá? Eu chamei ele de Akikovid, na verdade, né? Nós temos de gestão de aplicações de vacinas da Covid. Estamos na fase justamente de aplicações de vacinas. Então a gente está criando um sistema aqui para poder gerenciar quem já recebeu a vacina, enfim, qual foi o fornecedor da vacina que a pessoa recebeu, fazer com que fazer com que o sistema controle a quantidade de vacina que a pessoa recebeu com base no fornecedor. Lembrando que tem fornecedores, por exemplo, que tem duas doses, né? E existem fornecedores que têm apenas uma dose, uma dosagem de vacina apenas. Então é entender se faz sentido a pessoa receber uma segunda dose ou não, porque se o fornecedor, por exemplo, tiver só uma aplicação de uma única dose, a pessoa não pode voltar lá e receber uma outra vacina. Ela só pode receber uma vacina apenas e ponto final. Uma aplicação. Se a vacina for, por exemplo, a Coronavac, que são duas doses, ela pode receber duas doses, duas aplicações, não pode receber mais do que duas. Para tentar uma terceira vez, obviamente, o sistema tem que avisar com mensagem de erro. E toda essa regra aí é a API que vai montar, né, que vai definir e que vai fazer com que isso faça sentido. Então, nós vamos construir agora justamente isso, a API que vai fazer sentido em tudo isso. Então, são três funcionalidades básicas. Pessoa, é um cadastro de pessoas, que vai ter só o nome e CPF, e através do CPF que a gente vai indexar, a gente vai falar o seguinte, olha, a pessoa tem esse CPF, então não existe hoje no Brasil duas pessoas que tenham o mesmo CPF, né? Então cada pessoa tem um CPF que é um número único no Brasil inteiro, não existe outro CPF igual. Então é pelo CPF que a gente vai garantir que aquele CPF ele tenha tomado a quantidade de vacinas necessárias com base na quantidade de aplicações que o fornecedor vai dar, tá? Temos o cadastro de fornecedor da vacina, então Coronavac, acho que é Covac o nome do fornecedor, né? Covac, Coronavac é o nome da vacina. Pfizer, AstraZeneca, entre outros que a gente vai pesquisar aqui no Google, vamos encontrar os fornecedores para poder inserir esses dados na mão. E a aplicação, que basicamente é o ato de aplicar a vacina. Na hora de aplicar a vacina, se a pessoa já tomou a quantidade de doses máximas que aquele fornecedor se predispõe, a gente tem que evitar que ele tome mais uma vacina, tá? Então, basicamente é isso. A gente vai fazer aqui em uma aula que vai durar em torno de 2 horas. Já temos 5 minutos de aula, contextualizei então sobre essa videoaula e vamos botar a mão na massa. Antes de mais nada, vamos abrir aqui o nosso Visual Studio. Então, Visual Studio, estou usando aqui a versão 2019. Você consegue baixar ele com facilidade
no site do Google. Você põe no Google lá Visual Studio 2019 Download. Primeiro link que aparecer, você clica e põe para baixar a versão Community. A versão Community é a versão gratuita do Visual Studio. Feito isso, a gente vai criar um novo projeto. Esse projeto será um projeto de API. Então, vou digitar aqui API. E vou escolher. Demorando um pouquinho. Mais um pouquinho, não, está demorando bastante. Isso não é normal. Bom, apareceu aqui então. Eu vou selecionar esse projeto. Aplicativo web ASP.NET Core. C Sharp. Tá? Tem que estar prestando atenção que é C Sharp, porque tem um F Sharp também, não é o F Sharp. É o C Sharp. Tem que ser o C Sharp ASP.NET Core. Que aqui em cima tem um aplicativo ASP.NET.NET Framework, não é esse. É o ASP.NET Core, que é a versão mais recente do SDK da Microsoft. E a linguagem é C Sharp que a gente vai utilizar. Clicar em próximo. Vamos colocar o nome desse projeto aqui. Vamos chamar ele de Aqui Covid API. Vou colocar ele dentro da mesma pasta que eu pus o projeto de front-end. Do front-end está na minha pasta repo, aula. Aqui a gente tem o Aqui Covid front. Eu vou colocar essa pasta aqui e vou chamar Aqui Covid API. Clicar em criar. Vou selecionar aqui a API, versão 3.1. Clicar em criar. Esse processo leva em torno de uns 30 segundinhos. E está criando então o nosso projeto em API, na API, né, do zero. E ele vai construir uma primeira controla, um primeiro arquivo ali de exemplo para a gente poder utilizar. Que é essa controla aqui chamada WhereForecast. Então aqui nós temos já uma primeira controla que é o WhereForecast. A gente não vai precisar utilizar esse WhereForecast. A gente pode apagar ela inclusive. Então eu vou apagar o WhereForecast Controller. Aliás, não vou apagar agora não, vou deixar ela aí. Ela vai me servir de exemplo quando eu for construir as minhas depois. Veja essa telinha aqui. Antes de continuar, vamos criar o banco de dados desse projeto. Clicar aqui para abrir o SQL Server. Se você não tem, vai no Google SQL Server Express, que é a versão gratuita. Pesquisa lá e baixa o SQL Server Express. Instala, bem simples. Next, next, next. Finish. E está pronto o SQL Server. Depois tem que instalar o SSMS. No final da instalação ele pergunta se quer instalar o SSMS, que é esse programinha aqui, ó, SQL Server Management Studio. SSMS. É quem vai gerenciar o banco de dados, construir banco de dados, construir tabela, construir coisas que o banco de dados vai precisar utilizar. Feito isso, a gente abre e conecta ele. Expande aqui o banco de dados. Já tenho aqui alguns projetos, todos esses aqui de aula, obviamente. Aqui em banco de dados, botão direito em cima de banco de dados, novo banco de dados. Eu vou colocar o nome do nosso projeto desse banco de dados, que eu vou chamar aqui Covid. Sem espaço, sem acento, sem cedilha, tudo junto. O máximo que a gente pode fazer é no modelo Camel Case, que basicamente é as primeiras letras das palavras serem maiúsculas, até para poder ter um entendimento melhor, né? Então é isso. Clicar no botão OK, ele vai criar o banco de dados então. A gente vai criar 3 tabelinhas. Por que 3 tabelinhas? Aqui eu tenho um modelo mais ou menos desse projeto. Então a gente vai ter uma tabela pessoa, a gente vai ter um ID, que vai ser uma primary key, ou seja, uma chave primária, onde a gente vai garantir que só exista um único registro com essa chave primária. O nome da pessoa e o CPF. Fornecedor, a tabela fornecedor, que vai ter o ID, o nome e quantidade de aplicações.
e a aplicação que a gente vai ter o ID da pessoa, fornecedor, data, hora. Então são essas tabelinhas aqui. E obviamente, nesse caso aqui, o ID da pessoa e o ID do fornecedor, a gente vai pegar desse ID aqui, ou seja, dessa primary key. Então isso aqui serão foreign keys. Até esqueci de preencher aqui. Isso aqui serão FKs. FK, foreign key. Isso aqui será foreign key também. Vamos dados já criado aqui, deve estar por aqui, aqui Covid, está aqui embaixo. Tabelas, não temos nenhuma tabela ainda, vamos criar a primeira tabela. Botão direito, novo, tabela. Vamos criar então a tabelinha e vamos colocar, essa tabela vai ser a tabela pessoa, ela vai ter um campo ID e um campo nome, será um Vachar, sei lá, de 200, e um campo CPF que vai ser um Vachar de 9, acho que CPF são 9 caracteres se eu não me engano. 3, 6, 9, 11 caracteres. Não, é 11. 11 caracteres. ID é uma primary key, então se você não sabe o que é primary key, pesquisa no Google aí, primary key. É chave primária, tá? Banco de dados, chave primária, dá uma lidinha sobre isso, você vai se inteirar, é muito legal, garante que a gente tem unicidade de registro. O nome, aqui esse campo aqui eu vou marcar se permite nulo ou não, vou dizer que esse nome não pode se permitir nulo de jeito nenhum, porque não existe pessoa sem nome, então o nome não faz sentido. E CPF também não, eu quero que o campo CPF seja preenchido sempre, tá? Vou salvar essa informação, só que antes de salvar, eu vou marcar aqui, ó, selecionar o campo ID e vou falar que esse campo ele será gerado automaticamente pelo próprio banco de dados. Ou seja, especificação de identidade aqui em propriedades. Então vou marcar aqui a identidade, sim. Isso significa que o primeiro registro a ser inserido será com o número 1. Então, quando eu colocar o nome do CPF, ele vai colocar o número 1 no ID. E o próximo será incrementado de 1 em 1. Então o próximo será 2, o outro será 3, o outro será 4. A gente pode mudar o incremento? Podemos, não tem problema nenhum. Mas eu quero que o incremento seja do jeito que está aqui, não vou mexer em nada, tá? Então vou salvar, vou dar um Ctrl S, vou chamar essa tabela aqui de pessoa. E vai me perguntar se eu quero salvar esse script. Essa definição provavelmente no seu computador não vai ter, porque eu configurei para que seja exibido, para que eu possa depois copiar esse script de criação da tabela. Então eu não salvo isso, então para você não tem problema, não tem importância. Eu vou fechar isso aqui. Não está aparecendo aqui em tabela, você dá o botão direito e clicar em atualizar, a tabela agora vai aparecer aqui embaixo. Botão direito em tabelas, novo tabela, vou criar uma nova tabela. Essa tabela aqui será a tabela fornecedor. Também terá uma chave ID, um int, um ID, né, que será um tipo int. O nome do fornecedor, um baixar também de 200. Não pode ser nulo, porque não tem fornecedor sem nome também. E quantidade de aplicações. Quantidade, aplique, vou chamar só aplique. Será um int, né, porque quantidade é um número. Também não pode ser nulo, porque quando for cadastrar o fornecedor, preciso informar qual é a quantidade de aplicações que esse fornecedor tem para vacina. Botão direito, definir chave primária. Aqui embaixo também vou definir ela como identidade, né, como especificação de identidade. Vou expandir aqui a opção. Vou clicar duas vezes, ele marca como sim. 1 em 1, tá tudo certo. Ctrl S aqui, o disquetezinho, para salvar. E vou colocar o nome da tabela de fornecedor. Lembrando que é fornecedor da vacina, tá? Não vou salvar esse script. Vou dar mais um refresh aqui em tabelas, atualizar. Vai aparecer agora as duas tabelas. E por último, vou cadastrar uma nova tabela, que vai ser a tabela aplicação, que também terá um ID, será o inteiro. Esse campo aqui também será uma primary key. E já vou marcar ela como identidade também. Vou expandir aqui, é identidade, clico duas vezes, sim. Então já vou deixar logo pronto aqui. O que mais tem aqui? Vou colocar primeiro data hora, depois coloco as chaves. Então vai ter aqui data hora, que é um date time. Não pode ser vazio, precisa ser preenchido também, tá? Óbvio, porque eu preciso saber a data e hora dessa aplicação, e todo mundo tem data e hora de aplicação da vacina. Aqui eu vou ter pessoa ID, que é o ID da pessoa, a tabela pessoa, que é um int lá. Se lá é int, aqui também tem que ser int, tá? Então, como esse campo aqui será uma foreign key, ela precisa ser o mesmo tipo de dado que a primary key da tabela relação, nesse caso a tabela pessoa. Não pode ser nulo, tá? Porque toda aplicação tem uma pessoa de fato. Opa. Aí.
E teremos fornecedor ID, também será int e também não poderá ser nulo. Eu não vou fazer a relação agora por enquanto, eu vou salvar dessa maneira por enquanto, depois eu faço a relação. Então eu vou salvar aqui, vou botar para a tabela aplica cal, né, aplicação. Não pode ter cedilha na tabela, nome de campo também não pode ter cedilha, pode ter acento, não pode ter espaço. Então, nome de campo, de tabela, nome de banco de dados, nome de qualquer coisa que tem aqui no banco de dados não pode ter cedilha, acento e espaço. Exceto, obviamente, os próprios registros. Então, eu vou inserir lá a pessoa, um registro de pessoa dentro da tabela pessoa. Eu posso colocar João com o tio, sem problema nenhum, tá? Mas isso é registro. Estrutura não pode ter caractere especial. Não vou salvar isso aqui. Agora sim vou definir a chave, tá? Então, botão direito aqui, aliás, o relacionamento, né? A chave primária, a chave estrangeira. Relacionamentos, tá? Botão direito aqui. Pode ser em qualquer coluna dessa daqui, ou até pode ser aqui também, ó, botão direito aqui, relacionamentos, tanto faz. Vou adicionar um relacionamento que vai ser um relacionamento entre a tabela fornecedor e a tabela aplicação, tá? Como? Vai ser o ID da tabela fornecedor com a tabela aplicação vai ser fornecedor ID. Então, estou relacionando aqui os dois campos, a tabela fornecedor ID, que é a primary key, e na tabela aplicação a foreign key fornecedor ID. Criei a primeira relação, agora vou criar a segunda relação, que é com pessoa. Então seleciono a tabela pessoa aqui, então será o ID da tabela pessoa com pessoa ID da tabela aplicação. Ok, fecho aqui, mando salvar. Ele vai perguntar se eu quero realmente salvar e tal, porque isso pode mexer em estruturas que sejam sensíveis e tal. É isso aqui, ó. Eu falo, sim, pode salvar, não tem problema nenhum. Se para você der erro e não chegar nessa etapa, você precisa habilitar uma opção que eu vou te mostrar agora. Vou colocar aqui não. Você precisa vir aqui em ferramentas, opções. Certamente se você não fez essa configuração vai dar erro, tá? Aqui embaixo você vai ter aqui, ó, designers, design de tabela de banco de dados. E você vai ver aqui, ó, evitar salvar alterações que tiveram criação na tabela. Para você certamente vai estar marcada, você desmarca essa opção e clica em OK. Assim como a minha está desmarcada aqui também. Aquela pergunta que ele faz no final para poder mostrar o script de alteração na tabela é essa daqui, para você também estar desmarcado. Se você quiser marcar, você pode marcar. Isso aqui eu uso porque, como eu trabalho no dia a dia com TI, eu gosto muito, eu preciso muito guardar os scripts de recriação de estrutura de banco de dados. Tá? Feito isso aqui, então, nós temos então nossas tabelas criadas. Podemos até brincar aqui e ver nosso modelo de dados. Aqui em diagrama de banco de dados, eu cliquei no maisinho. Ele pergunta, esse banco de dados não tem diagrama e tal, você quer criar? Eu vou clicar em sim. O que a gente vai criar aqui? A gente vai criar um modelo visual, uma forma bonita e visual de se ver a estrutura de relacionamento entre tabelas, tá? Então isso é muito importante. Botão direito aqui, novo diagrama de banco de dados. Ah, tá dando um errinho aqui. Isso aqui na versão mais recente do SQL Server Express, do SQL Management Studio, dá esse erro. Então eu costumo fazer o quê? Depois de criar a estrutura, então eu fecho o banco de dados. Isso aqui é meio chatinho. Mas, enfim, tem acontecido com essa última versão do SQL Server Management Studio. E o Microsoft ficou de corrigir isso. Não sei que se corrigiu, não tem uma versão mais recente. Mas, enfim, bugs acontecem. Abri aqui então o SQL Server novamente Management Studio. Vou vir aqui em banco de dados. O banco de dados é o aqui COVID. Diagrama. Botão direito, novo diagrama. Agora ele vai deixar abrir. Então, enfim, coisas dos bugs que acontecem. Seleciono todas as tabelas que eu acabei de criar. Clico em adicionar. Depois eu clico em fechar. E ele criou para mim aqui o relacionamento entre as tabelas, tá? Que basicamente são essas três tabelinhas aqui. Tabela pessoa, fornecedor e aplicação. A gente tem um relacionamento um para muitos entre pessoa e aplicação e um para muitos entre fornecedor e aplicação. O que isso quer dizer? Cada pessoa poderá ter mais de uma aplicação de vacina. Cada fornecedor poderá ter mais de uma aplicação de vacina, obviamente. Né? Um fornecedor, sob o ponto de vista do fornecedor, existirão diversas aplicações a serem dadas com as suas vacinas. Tá? Isso vai acontecer de fato. Ou seja, quando eu for inserir um registro de aplicação aqui, eu vou ter que informar o ID da pessoa e o ID do fornecedor. Com isso, eu vou ter muitas pessoas aqui informadas, muitos registros de IDs de pessoas aqui dentro. Eu terei, por exemplo, o ID da pessoa número 1. Posso ter aqui vários deles, né? Posso ter 1, 2, 5, 10. Posso.
Ah, mas a regra diz que só posso ter no máximo uma quantidade específica aqui da tabela fornecedor. Aí são outros 500. Vamos olhar sobre o ponto de vista de estrutura. A estrutura nos permite fazer diversas inserções dessa maneira. Eu vou salvar esse diagrama, vou dar um Ctrl S e vou chamar de diagrama só, vou dar um OK. Ele fica bonitinho aqui gravado. Se eu quiser ver, depois ver ele aqui com calma, eu consigo ver. Vou fechar aqui. Não apareceu aqui que eu preciso dar um refresh. Botão direito, atualizar. Ele atualizou, então está aqui agora o diagrama, a gente consegue ver esse diagrama. Bom, vou deixar aqui as tabelinhas aqui sendo exibidas. Se precisar consultar elas, a gente faz aqui uns queries. E vamos fazer muitas queries, porque lá na camada repository da nossa API, a gente vai precisar destas queries. Primeira coisa que a gente faz aqui no nosso API, voltando para a API agora, é criar uma pastinha de DTOs. De uma nova pastinha. Voltando aqui, dei pausa na aula, mas estou voltando. A gente vai criar uma pasta aqui chamada entidade. Eu falei DTO agora há pouco, mas eu vou deixar de lado, eu vou chamar ela de na verdade, como basicamente tudo a gente tem, toda a estrutura é em inglês, né? Repository, service, essa parte chama-se entity, tá? Entidade, entity. E teremos mais uma pasta chamada, vou criar logo todas as pastas. Teremos a model, teremos a pasta repository, vou adicionar pasta repository, teremos a pasta service, teremos a pasta controller, já tem, vamos criar mais uma chamada interface. Pronto. Vou explicar sobre cada uma delas. Basicamente, o que é que acontece? Deixa eu alternar aqui para a tela de desenho. A gente acabou de criar o banco de dados, e o banco de dados é o local que armazena dados. Então, vou até desenhar aqui esse banco de dados. O desenho de banco de dados normalmente é dado por esse desenho aqui, ó. Então, esse é o banco de dados. Vou diminuir aqui o tamanho da... Aí. Na API, a própria API ela é dividida em três camadas basicamente. A gente tem aqui a primeira camada que é a controller, temos a segunda camada que é a service e a terceira e última camada que é a repository. Tá? Então nós temos aqui, eu vou chamar de controller esse aqui, C de controller, service e R de repository. Tá? Então são as três camadas que a gente tem até chegar no banco de dados. Então, quando alguém faz alguma requisição, nós temos aqui um usuário qualquer, tá? Pode ser o front-end, pode ser um usuário qualquer, pode ser uma pessoa normal falando API. Me dá aí todas as pessoas que estão, todos os fornecedores, todos os fornecedores que estão cadastrados na tabela fornecedor. Lembrando que aqui no banco de dados, a gente tem as três tabelinhas que a gente acabou de criar, né? A tabela pessoa, a tabela fornecedor e a tabela aplicação, que é a relação das duas, né? A relação de uma com a outra. Então, se o usuário fala, me dá a lista de todos os fornecedores, tá o azinho aqui bonitinho, de todos os fornecedores, obviamente ele não vai chegar e pedir isso diretamente para o banco de dados, tá? Isso aqui não existe, isso aqui não funciona, não faz sentido isso, tá? Antigamente era assim que fazia. Então o usuário ele ia lá para o banco de dados e falava, banco de dados, me dá todos os fornecedores aí, mas isso sob o ponto de vista de segurança, de performance e de escalabilidade, entre outras coisas, não existe mais. E quando a gente fala em usuário, que é esse bonequinho que eu desenhei, pode ser, como eu falei, o front-end, pode ser um aplicativo na web, pode ser um aplicativo celular, na verdade, pode ser o próprio usuário fazendo pesquisa, pode ser uma outra API consultando essa API aqui nossa. Então isso não vai funcionar. Eu vou até voltar aqui, tirar essa setinha daqui. E o usuário, na verdade, vai fazer uma requisição, que a gente chama de requisição à API, tá? E basicamente quando a gente faz essa requisição à API, a gente chama a primeira etapa que é a controller, tá? É assim que funciona. Só que sobre o ponto de vista do usuário, isso aqui não se chama controller, se chama endpoint, tá? Vou botar aqui, EP, endpoint.
E aí com isso, isso aqui nós chamamos de request ou requisição, tá? Vou botar aqui, request. Request ou requisição é a ação que o usuário faz para pedir isto, tá? Ele faz uma requisição falando, me dá aí a lista de fornecedores. E ele vai receber logo em seguida um response, tá? Assim que terminar lá a requisição, for até o banco de dados, passar por todas as camadas, for até o banco de dados, depois retornar, tá? Essa resposta aqui a gente chama de response, tá? Então nós temos aqui nossa response, vou botar aqui response. A letra tá horrível, eu estou escrevendo aqui no tablet. Bom, feita a requisição então, quando existe a requisição, a controller ela vai receber esse request, tá? Então ela recebe esse request e ela passa esse request para a service. A service vai receber essa requisição, que é um objeto, e a obrigação da service é trocar esse objeto de request por um objeto de entidade, um entity. Então, a service vai pegar o seguinte: imagine que o objeto ele é um formulário, tá? Um formulário que tem propriedades. As propriedades são os campos do formulário. Então, o objeto tem propriedades. Falando de forma mais simplificada, é como se tivesse um formulário. E esse formulário tem campos. Então, objeto, propriedade, formulário, campos. Ele vai pegar o formulário de um jeito e vai transpor para um outro formulário que é muito parecido, mas não necessariamente é igual, tá? Então ele transpõe isso para um formulário que é uma entidade, entity. Essa entidade é enviada para o repository. A repository recebe essa entidade, transforma isso em uma query de banco de dados, tá? Então uma consulta de banco de dados. Por exemplo, um select, que é o caso, select, asterisco, from e por aí vai. E manda esse select para o banco de dados. O banco de dados vai lá e faz essa seleção, esse select, devolve isso para a repository, os dados que foram pedidos, a tabela fornecedor nesse caso, devolve para a repository vai transformar isso em um entity, em uma entidade, vai devolver esse entity para a service e vai falar, toma aí, ó, consegui isso aqui no banco de dados. O banco de dados a service vai receber essa entidade e vai transformar essa entidade em um objeto response, tá? Então ele vai transformar esse objeto no... Aqui foi o contrário, né? Aqui ele recebeu um objeto request que ele transformou em uma entidade. Aqui é o contrário. Aqui ele vai receber um objeto entidade. Tá até errado aqui. Vou apagar essa setinha aqui. Porque na verdade ele recebe aqui um objeto entidade, transforma aqui em um objeto response e devolve esse objeto response para a controller. A controller recebe esse objeto response e devolve esse objeto response para o usuário. Então, a service, a camada service, ou seja, uma classe, ela tem a responsabilidade de receber da controller um objeto request. Então, ela recebe aqui esse objeto request, transpõe isso para um objeto entidade, e o objeto entidade vai Danilo, enviar isso eu para acho um que tá dando uma repository. travadinha, cara. De repente tá aparecendo os escritos, nós não estamos vendo o mouse mexer. Mouse, mas não estou mexendo no mouse não, estou desenhando com a caneta no tablet. Aqui pra mim tá normal. Sério? Porque de repente apareceu tudo para mim no desenho. Não, aqui carregou normal. Tá, não, tudo bem, então eu vou sair e entrar de novo. Tá. Bom, então esse processo, Tanara, entendeu? Então, tô aqui, tô acompanhando. Você entendeu? Uhum. Tá, abstraia o máximo possível, tá? Se de repente você fala, mas o que é objeto? Como é que constrói isso? Como é que transpõe esses valores e tal? Calma que na prática a gente vai entender. Então só entenda isso aqui na teoria por enquanto, que na prática vai fazer mais sentido, tá? Então as camadas são essas. Você faz a requisição, o request vai para a controller manda isso para a service, que aqui a service transforma isso em um objeto entidade, o objeto entidade é mandado para a repository
pega esse objeto de entidade, transforma isso aqui numa query, manda isso para o banco de dados vai lá e faz a consulta, devolve isso para o repository, a repository transforma essa devolução em um objeto de entidade, ela devolve esse objeto de entidade para a service, transforma do objeto de entidade da service para um objeto response, devolve o response para controller, e o controller devolve isso para o usuário final, tá? Importante entender que este padrão, tá? Onde a gente tem controller, service e repository, chama-se repository pattern. Foi aquilo que eu falei no início da nossa aula. Repository pattern, tá? Esse é um padrão arquitetural de desenvolvimento de APIs chamado repository pattern, tá? Então a gente consegue entender É claramente. mais usado o repositório pattern? Depende, tá? Mas os padrões são escolhidos com base no que a API vai fazer, qual é a volumetria de informações, quais são a quantidade de pessoas, de equipes que vão trabalhar na API. Enfim, existe uma série de variáveis que fazem com que a gente escolha um padrão ou outro com base nessas variáveis, tá? Então, isso é uma incógnita. Mas Depende. com as variáveis mais ou menos parecidas, a repository pattern geralmente é a mais usada. Ou Repository não, tem Pattern outra. é a mais antiga, digamos assim, a mais antiga, pelo menos o .NET Core utiliza bastante ela. Eu aprendi o .NET Core em 2006, do .NET Core não, né? .NET, ASP.NET, em 2006 e utilizo o Repository Pattern desde então. Mas, obviamente, utilizo todos os outros design patterns que são muito bem empregados e utilizados no mercado também, como, por exemplo, DDD é um outro design pattern, tá? DDD, CQRS é um outro design pattern e temos outros, tá? Este aqui que a gente aprendeu é o repository pattern, tá? Beleza. Acho que sim, respondendo assim de prontidão, acho que seja mais utilizado hoje no mercado, mas os outros estão crescendo bastante, estão tendo bastante uso, tá? Quem define isso é o arquiteto de software. O arquiteto é que vai definir qual padrão vai ser utilizado. Normalmente, quando a gente cai em projetos, a gente já cai no projeto sabendo qual arquitetura que vai ser utilizado e normalmente você precisa conhecer essas arquiteturas para poder entrar nesses projetos. Ah, mas eu fui contratado por uma empresa, eu conheço só o repository pattern, não conheço o DDD. E a empresa quer que eu conheça o DDD. Como é que eu faço? Eu preciso voltar a estaca zero? Não. Essas arquiteturas elas são bem fáceis de ser aprendidas, tá? A curva de aprendizado é bem rápida. Então é importante aprender pelo menos uma delas. Estamos aprendendo a mais simples e fácil de todas que eu considero de forma tranquila, que é a Repository Pattern. Aprendeu ela, conheceu bem, trabalhou com ela, entendeu, fez na prática, exercitou bastante, então você está apto a aprender as demais no trabalho, sem problema nenhum. A curva de aprendizado, repito mais uma vez, ela é bem rápida. Tá? Bom, dito isso São aqui, então, design patterns de arquitetura da API. É e isso que design tá. pattern da arquitetura das APIs. Bom, dito isso, então, vamos olhar aqui para a controller agora. Ó. Sabemos que a controller, então, só trabalha com objetos request e response. Então, aqui dentro da controller, a gente só vai ter objetos request e response. Show de bola. Se a gente olhar agora para a service, dentro da service a gente vai ter objetos distintos, né? Tanto requests, quanto responses, quanto entidades, os entities. Tá? Por quê? Porque ela vai fazer esse câmbio, né? Ela vai fazer essa transposição. Ela que é responsável por transpor de um para o outro. E se a gente olhar aqui então para a camada repository, a gente só vai ver objetos entidade. Tá? Então é assim que funciona. Na repository só tem declarações de entidade, a gente não tem declarações de request e response. Porque as requests elas não podem chegar diretamente à repository. Isso não pode acontecer. Tá? Vou até voltar aqui para não ficar muito risco. As requests elas não podem chegar a repository. Por quê? E por que existe esse câmbio aqui,
essa mudança aqui de estrutura de uma request para uma response. Eu vou fechar aqui essa telinha porque está toda poluída, vou criar aqui uma nova e vou explicar o porquê disso. Imagine que você tem uma request, eu sempre esqueço de mudar o tamanho aqui a espessura da caneta. Mas você tem um objeto request que ele vai virar, obviamente, uma entidade. Só que no teu objeto request você tem lá, por exemplo, um cadastro de... não vou falar request, não. Eu vou colocar aqui o request na realidade. E vamos imaginar que ela vai para controller, vai para service, vai virar uma entidade. Tá? Então, vou botar aqui uma entidade. Aí ela vai para repository, o repository vai lá e traz os dados, devolve isso volta novamente e vira um objeto response. Então é assim que funciona, né? Então imagine que esta requisição foi para obter, por exemplo, dados do usuário. Ah, eu quero saber o usuário número, me passa aí API, o usuário número 1, os dados do usuário número 1. Sabemos que o usuário da aplicação é um dado muito sensível. Essa pessoa que está fazendo essa requisição, vou botar um bonequinho aqui, ó. Essa pessoa que está fazendo essa requisição, ela não pode ver, por exemplo, a senha do usuário, tá? Se ela não pode ver a senha do usuário, por exemplo, o objeto response, por exemplo, ele não vai ter os mesmos campos, as mesmas propriedades do objeto entidade. Serão campos totalmente diferentes, porque a entidade ela vai até o banco de dados e vai pegar essas informações aqui no banco de dados e vai devolver isso para uma outra entidade, né? Vou até apagar aqui que na verdade é uma outra, aliás, a mesma entidade na verdade, né? A mesma entidade, mas não é o mesmo objeto. Mas eu vou deixar essa mesma entidade aqui. Vou devolver isso aqui para um objeto entidade e vai devolver isso para um response. Quando chegar aqui em entidade, a gente vai ter aqui informações. A gente vai ter aqui o ID, o nome do usuário, a senha dele, tá? Que mais? Sei lá, um token, que é uma chave de acesso secreta do usuário, por exemplo, tá? Então, essas informações aqui, ó, tanto o usuário quanto o token, são informações extremamente sigilosas, secretas. Eu não quero que qualquer usuário que faça requisição à minha API, receba essas informações aqui. Com isso, o objeto response só vai ter duas propriedades, o ID e o nome. Então, essa transposição aqui, que é transformar do objeto entidade para o objeto response, só vai pegar esses dois campos aqui e colocar aqui, os valores que estão aqui dentro, né, e colocar aqui dentro. Então, se aqui, por exemplo, no ID número 1 e aqui o nome é Maria, e aqui a senha é alguma coisa, aqui é alguma coisa, tá? Qualquer coisa aqui, esses dois carinhas aqui não vão para lá, para response, só esses dois irão para lá, então aqui vai ser número 1, Maria. Aí o usuário que está aqui esperando isso vai receber então esse objeto response, que basicamente é isso aqui, ID e nome, só. Ele não recebe as duas propriedades que estão aqui, que são propriedades secretas, tá? Que só servem para serem utilizadas dentro do banco de dados, obviamente, dentro da API até a service. Quando chega na service, da service para trás, para controller, ele não passa. Essas informações não vão para controller, não serão devolvidas para o usuário final. Com isso a gente tem uma segurança muito maior, tá? A mesma coisa pode acontecer no request. O usuário pode mandar algumas coisas aqui em request que não necessariamente irão para banco de dados, tá? Podem ter informações que vêm para aqui que eu não quero gravar. São informações só para controle, por exemplo, que não necessariamente eu vou gravar isso aqui no banco de dados, tá? Então pode acontecer também. A mesma coisa pode acontecer. Um outro exemplo que tem bastante é quando você requisita, por exemplo, um cliente no banco de dados. Você faz a requisição, aí se transforma em um objeto de entidade, manda lá para o banco de dados e fala, me dá todos os clientes aí. Aí o banco de dados devolve todos esses clientes. Aí no objeto de entidade, nos clientes, eu não vou devolver, por exemplo, o cartão de crédito do cliente. O cartão de crédito é um campo que eu não vou devolver e eu suprimo isso na hora que eu transpor os dados, as informações, os valores para o objeto response. Então eu mando apenas os dados do cliente, exceto os dados do cartão de crédito do cliente, porque a informação é extremamente sigilosa. Então é por isso que
existe essa transposição de objetos, de valores entre objetos de formatos diferentes. Tá claro, galera? Tanara? Beleza. Sim. Maravilha. Daqui a 5 minutos a gente Uhum. para a nossa aula para poder fazer um intervalozinho. E aí continuamos 10 minutos depois. Vamos voltar aqui na nossa API então. Vou minimizar aqui. Eu desenhei bastante, adoro desenhar. Acho que fica fácil a gente aprender. Feito isso então, vamos criar nossas entidades. As entidades são espelhos, modelos perfeitos do banco de dados. Então o que a gente tem que criar aqui são as entidades, são classes, tá? Então vamos criar uma classe chamada pessoa, por exemplo. Só pessoa, tá? E essa classe pessoa, por exemplo, a gente vai colocar as propriedades da classe como sendo exatamente os campos da tabela pessoa. E quais são os campos que tem na tabela pessoa? Precisa ser public, obviamente, inteiro, ID, tá? E como ele é uma propriedade, é, uma propriedade, putz, deu um branco agora, eu esqueci o nome disso aqui. Aí preciso colocar um get e o set também, tá? Public string, o nome da pessoa, get set, outra propriedade. Public string CPF, get set. Pronto, criei os três campinhos exatamente iguais como estão na tabela, tá? Na tabela nós temos esses campos, né? Acabamos de construir, inclusive, aqui na tabela pessoa, esses campos aqui. ID, nome, CPF. Vou salvar isso. Opa, Ô, Dan, oi, deixa eu fazer uma pergunta. pode fazer. Na API que eu criei, eu não criei essa pasta de entidade, mas ela rodou normal. O nome pouco Eu criei a importa. model. Isso. O nome pouco importa, tá? Não se prenda ao Ah, nome. tá. O nome só é uma informação ilustrativa. A gente chamou de entidade, model, nós chamamos de response, request. Isso só é um conceito organizacional que faz parte do padrão repository pattern, mas que pode ser qualquer nome, tá? Se quiser dar o nome de entidade, por exemplo, pode ficar à vontade, tá? Se quiser dar o nome de DTO, como eram os nomes antigos que a gente chamava, também pode chamar de DTO, que é o Data Transfer Object, tá? Antigo Data Transfer Object que não é mais utilizado. Então, dá para usar qualquer nome, tá? Mas aí tu vai usar essa daí, tá? Tu tá preenchendo essa daí. E eu vi que ali embaixo tem uma pasta também model. Tu vai usar as duas? A model são os requests e responses. E a entidade faz a comunicação com a aplicação, tá? Então as models são os objetos de request e responses, que serão vários, tá? Lembre-se que, por exemplo, para a pessoa, a gente pode ter alguns requests e alguns responses. A gente vai ver isso aqui com mais calma. Acho que nesse projeto aqui não vai ter, mas pode ser que a gente tenha, tá? Para o objeto, para a funcionalidade fornecedor, por exemplo, a gente também pode ter request e response. Então as models guardam, é uma pastinha que guarda as classes request e response. A pastinha entity é a pastinha que guarda as classes que são espelho do banco de dados, ou seja, as classes que vão se comunicar entre repository e banco de dados. Tá claro? Tá claro. Quer dizer, não, eu entendi o significado e o que que elas fazem. Só que para mim agora eu fiquei na dúvida porque eu não criei essas duas pastas na minha API. Eu criei só a model. Eu não criei uma para fazer essa chamada pro. Tem que criar. Tem que criar. Tem que criar, Ah, tá? tá. Então eu vou botar lá então que eu tenho que É, criar. vamos só acompanhar aqui que você vai entender melhor como é que funciona elas. Como é que elas funcionam, tá? Vamos lá. Mais uma, fornecedor. O que a gente tem em fornecedor aqui? ID, nome, quantidade e aplique, né? ID, nome, quantidade e aplique. Então vamos lá. Public int ID get set. Public string nome get set. Public int quantidade aplique get set. Maravilha. E por último, para dar uma pausa na videoaula,
vamos construir um objeto aplicação, né? Public int id get set, public datetime data hora get set, tá? Porque aqui é o tipo de dados datetime, tá? Muito importante saber disso aqui. Public int pessoa id get set, public int fornecedor id get set, que são os campos que vão fazer relação com pessoa e com fornecedor, ou seja, as foreign keys. Feito isso aqui, então, já criamos as nossas entidades e nosso próximo passo é criar as repositórios. A gente vai dar uma pausa agora na aula e a gente volta daqui a 10 minutinhos, pontualmente às 21h21. Beleza, galera? Beleza. Até daqui a pouco. Voltando então, essa segunda metade do vídeo aqui ela vai ser bem rápida. Então, se estiver muito rápido, você que está assistindo o vídeo, já foi gravado, coloque em câmera lenta. Vai ser o contrário do que normalmente fazem, coloca em câmera em velocidade rápida, né, para poder reproduzir o mais rápido possível. Aqui vai ser aqui vai ser bem rápida essa explicação. Galera que está assistindo aqui a aula, se quiser pode parar para perguntar, tá? Eu vou fazer o mais rápido possível para poder a gente entender o processo aqui final e ver a API funcionando de fato. Criei aqui então a entidade. Uma outra coisa importante que eu gosto de fazer sempre antes de tudo, é adicionar as dependências que a gente vai utilizar aqui para o nosso projeto, tá? Dependências são pacotes, né, que a gente adiciona, que a gente instala aqui. Eu uso o Nugget, então eu cliquei ali em adicionar dependências do Nugget. Venho aqui em procurar e vou digitar duas dependências que a gente vai utilizar. Uma delas é o Dapper. Seleciono ela aqui, clico na versão mais recente. Deixa a versão mais recente, clico para instalar. Aí ele vai baixar o Dapper aqui e vai instalar. Isso leva normalmente 10 segundinhos. A minha internet hoje está bem lenta, pode ser que leve um pouquinho mais. Clique em OK. Aqui tá dando algum errinho aqui, eu vou ver o que está acontecendo aqui, dentro do objeto pessoa. Talvez ele não tenha instalado por conta disso, deixa eu ver. Não, instalou sim. E eu vou instalar agora uma outra biblioteca chamada system.data.sql client, já tem até aqui ela digitada. Ambas são feitas para fazer acesso ao banco de dados utilizando a repository. Então selecione ela aqui, clique em instalar. OK. Oda, como é que a Aceitar. gente sabe quais os pacotes que são necessários? Basicamente são esses dois para este modelo repository pattern, tá? Basicamente a gente utiliza o Dapper, que é um pacote bem conhecido no mercado hoje de trabalho, no mercado de TI, para quem desenvolve utilizando o .NET Core. O Dapper é bastante utilizado, tá? Porque ele facilita bastante ali a construção da query, o envio dessa query lá para o banco de dados, a receptividade do retorno do banco. Então ele faz bastante coisa ali por debaixo do pano que a gente nem vê, mas que facilita muito. Então o Dapper, inclusive, está nos job descriptions das oportunidades. Se você vê uma oportunidade na internet aí de .NET, por exemplo, uma vaga de .NET, você vai ver lá na relação com certeza alguma coisa falando sobre Dapper, tá? E o System Data SQL Client é uma biblioteca que a gente utiliza para poder construir a conexão com o banco de dados, tá? Construir o objeto de conexão com o banco de dados, que a gente vai fazer o uso dela, inclusive, dentro do Dapper. Então, eu vou dar um exemplo assim bem rápido, não vou explicar muito sobre isso, mas basicamente são essas duas bibliotecas que a gente precisa para fazer a conectividade entre repository e banco de dados. Aquela última seção lá no desenho que eu expliquei. Fechar tudo aqui, vamos ver que erro está dando aqui. Ele mostrou aqui que estava dando alguns errinhos. Vou compilar a aplicação, botão direito aqui, compilar a solução, para ver se vai aparecer esses erros aqui. Ele mostrou que tinha um erro ali. Não, não deu nenhum erro não. Aí ele está perguntando se eu quero utilizar o novo IntelliCode e tal. Eu digo sim. Vou habilitar. Aí tem que dar eu aceito aqui.
Acho que é só isso. Ok. Então os dois complementos, dois pacotes foram instalados aqui. Vou minimizar isso aqui tudo. Agora sim eu vou criar. Ah, vou apagar esse Forecast aqui, mas agora não, vou deixar ele aqui por enquanto. Vou adicionar uma classe repository, tá? A primeira que eu vou adicionar é a de pessoa. Eu vou construir só de pessoa por enquanto. Depois eu construo das demais, tá? À medida que for precisando. Porque se não der tempo de terminar essa aula aqui e explicar tudo, a gente faz a segunda versão, o segundo tempo dessa aula. E aí eu explico passo a passo como construir todos os outros, todo o resto que sobrar, tá? Pessoa repository é o nome dessa classe, tá? Criei aqui pessoa repository. A primeira coisa que a gente faz é, antes de mais nada, construir uma propriedade dessa classe que vai ser a nossa connection string, tá? Normalmente eu faço aqui underline, que é o nome das propriedades que a gente admite no C Sharp. Na linguagem C Sharp, propriedade de classe, normalmente, aí no mercado de forma geral, utiliza-se, admite dessa maneira, tá? Underline e começa com a primeira letra minúscula, tá? Essa aqui será a nossa connection string, tá? Como é que a gente como é que a gente constrói, como é que a gente forma uma connection string? Eu vou vir aqui no Google e vou colocar aqui, ó, C Sharp connection string. Vou clicar nesse link aqui. Ele vai mostrar um exemplo de como montar uma connection string utilizando o C Sharp. Connection string, repetindo, é a string de conexão para o banco de dados. É o nome do servidor, o usuário e a senha do banco de dados. Aqui ele deve ter aqui um exemplo, Trusted Connection. Esse daqui que a gente precisa, ó. SQL Server. Não sei se isso aqui funciona. Eu acho que é Data Source ou é Server, não lembro. Server, Database, User. Esse aqui mesmo. No meu banco de dados, se eu clicar nesse botãozinho aqui de conexão, eu vou ver todos esses dados. Ó. Aqui tem o nome do meu servidor. Então eu vou copiar isso aqui e vou colocar aqui, ó, server. Em vez de ser mais server address, eu vou colocar isso aqui, ó, Danilo barra, são duas barras, tá? Se você ver aqui, ele sublinha com vermelho e dá um erro, porque ele fala, não se coloca barra invertida em uma string, tá? Em um objeto string. Porque isso dá a entender que eu irei colocar algum conteúdo aqui depois dessa barra invertida que não faz parte da string. Para isso a gente coloca duas barras, que significa uma única barra. Então ele substitui uma única barra por duas, aí ele para de dar erro. O banco de dados se chama aqui Covid e ele será do tipo Trusted Connect. O que isso significa? Significa a mesma coisa que está aqui na conexão com o banco de dados, que eu vou usar a autenticação do Windows. Eu estou usando o meu usuário do Windows para autenticar nesse banco de dados. Eu estou usando aqui meu nome de usuário do Windows e minha senha do próprio Windows, tá? Então, deixo o Trusted Connection desde que eu esteja utilizando dentro do meu próprio computador local aqui, tá? Em produção, quando a aplicação estiver na nuvem já funcionando, aí não vai ser Trusted Connection, aí eu aconselho, obviamente, você usar usuário e senha, porque certamente o banco de dados ele terá usuário e senha e ele não vai aceitar a conexão de confiança, né, o Trusted Connection. Bom, criamos então só uma propriedade de classe aqui chamada Connection String. Agora vamos criar os métodos, tá? Só que antes vamos fazer o seguinte, deixa eu pensar. Não, vamos criar logo os métodos. O primeiro método vai ser o método de listagem de pessoas, por exemplo. Eu quero listar todas as pessoas. Então vamos criar um método para poder realizar essa listagem de pessoas. Então a gente vai construir um script aqui dentro e fazer a chamada para o banco de dados que me retorne uma lista de pessoas. Portanto, esse método vai ter que retornar, para quem chamar esse método, vai ter que retornar uma lista do objeto pessoa, tá? Ele não conhece o objeto pessoa porque eu não tenho o namespace dele declarado aqui em cima, que seria o namespace de entity, tá? Deixa eu piscando aqui pro cursor, dou um Alt, seguro o Alt, aperto Enter. Aí ele vai perguntar, quer adicionar o using covid api.entity? Eu clico aqui, ele vai lá e adiciona então esse using. Agora sim, pessoa faz sentido, porque eu estou fazendo ela através desse using aqui. Teoricamente, estou falando o seguinte, olha, esta pasta aqui covid.entity, agora ela está aqui dentro, você pode utilizar as classes que estão dentro dela. E realmente isso está acontecendo. Estou usando essa classe aqui dentro da pasta entity, tá? Que é essa pasta aqui. O nome do método vai se chamar listar. Eu vou abrir parênteses e fechar, abrir chaves e fechar.
não tem nenhum parâmetro que esse método vai receber. Porque quando eu quero listar, eu não passo nada para ele, tá? Ah, mas se eu quiser passar algum filtro, aí são outros 500. Não é o caso. Aqui a gente vai querer listar tudo, sem nenhuma filtragem. Daí todas as pessoas, todas, sem exceção, tá? Feito isso, então a gente vai criar nossa query. Vamos criar aqui uma string, chamar de query. E essa query ficará aqui entre aspas. Vou dar um ponto e vírgula. Vamos deixar, igual, né? Vamos deixar por enquanto isso aqui dessa maneira, porque eu vou criar essa query lá no banco de dados. E vamos criar ela de forma automatizada. Como assim? Botão direito em cima da tabela pessoa, script de tabela como, select, janela do editor de consulta. Ele vai montar um exemplo de um select, tá? Que é esse exemplo aqui. Eu vou só copiar esse exemplo aqui, sem o go e sem outras coisas aqui em cima, e vou colar aqui entre as aspas. Ele vai dar essa quebra de linha aqui, e obviamente string não pode haver quebra de linha. Para eu autorizar que existe essa quebra de linha, eu coloco um arroba antes das aspas duplas. Aí eu habilito falando C#, seguinte, aceite quebra de linha nessa string aqui. Aí ele está aceitando agora a quebra de linha, e você vê que ele para de dar erro. Vou só dar um tabzinho nisso aqui, tab, para organizar melhor aqui meu conteúdo e ficar organizado, bonitinho, né? Pronto. Já tenho então a query que eu preciso, que é select todos esses campos aqui from tabela pessoa. Ele não tem que dar um espaço aqui, né? Ele não deu. Estranho, aqui estava sem espaço. Beleza, agora o que eu vou fazer? Vou abrir o meu objeto de conexão. Para abrir o objeto de conexão, eu preciso definir duas coisinhas aqui básicas. Primeiro, preciso definir um objeto chamado SQL Connection, tá? Vou segurar o O, Alt e vou Dan, dar o Enter. Oi? o DBO ali dá para tirar, né? Não necessariamente eles precisam ficar Ótimo. preenchidos daquela forma. Exatamente, eu vou tirar ele então. Maravilha, show de bola. Não precisa ter, tá? Pode ter como pode não ter, mas não precisa ter. Então eu vou tirar ele ali. Vou criar um objeto aqui, SQL Connect, vai ser um objeto de conexão com o banco, tá? Aí eu dou um Alt Enter aqui nele e vai falar, você quer usar esse pacote aqui, que foi o pacote que a gente acabou de instalar, inclusive. Eu clico aqui, ele faz o use desse pacote. Eu vou chamar esse objeto de com, apenas com, tá? Que é um diminutivo de conexão, igual a new SQL connection. E no construtor dele, ele exige os dados de conexão. Quais são? A nossa propriedade que a gente declarou aqui em cima, ó. A nossa connection string está declarada aqui em cima. Então, isso aqui vai aqui dentro. Aí ele cria, então, um objeto de conexão. Ou seja, é como se eu estivesse clicando aqui e preenchendo esses dados, só preenchendo. Então, o que eu fiz por enquanto foi só isso. Logo em seguida, eu posso fazer um com.open, só isso, abre parênteses, fecha, ponto e vírgula. É como se eu estivesse clicando no botão conectar. Bom, cliquei no botão conectar. Tá? Só fazendo isso aqui, ó. Pronto. Então esse open aqui faz só clicar no botão conectar. E logo em seguida eu vou mandar executar a query. É como se eu estivesse executando essa query aqui, tá? Dando F5 nela. Por enquanto eu não tenho nenhum dado nela. Como é que eu faço isso? Com.query. Opa. Ah, não tem aqui ainda por enquanto, porque esse método é do Dapper. Para poder utilizar ele, eu preciso fazer um use Dapper aqui em cima. Aí sim eu posso, através do SQL Connection, fazer um com.query, só query, tá? Que vai retornar para mim um objeto pessoa também, tá? Lembra que eu recebo uma entidade, transformo em query, como eu desenhei ali para vocês agora há pouco. E o banco de dados me retorna um objeto pessoa, é isso que vai acontecer aqui agora. Eu vou abrir parênteses e fechar aqui e vou dizer, olha, toma essa query aí, ó. Executa ela para mim. Assim que você executar essa query, transforme a execução dessa query um resultado. O que é o resultado? Vamos voltar aqui no banco. Esse resultado aqui, ó, que por enquanto não veio nada. Transforma esse resultado em um objeto pessoa, tá? Que nesse caso, obviamente, vai transformar numa uma lista, tá? Um objeto lista pessoa. E aí, feito isso, essa informação aqui eu poderia tranquilamente colocar numa variável, por exemplo, tá? Pessoas, no plural, porque é uma lista, e depois fazer um return pessoas. Só que para economizar a linha de código, eu não vou fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer já direto aqui. Vou tirar isso aqui daqui, vou fazer daqui logo direto um return, ó, um retorno nessa chamada, tá? Return. Pronto.
Ele vai dar esse erro aqui porque ele está falando o seguinte, olha, isso aqui para mim ainda não é uma lista. Vou passar o mouse em cima. Está falando, ó, não é possível converter um enumerable em uma lista. Não tem problema. A gente vem aqui no final, aqui, eu boto to list, abre parênteses e fecha, a gente faz a conversão desta chamada aqui, que é, por enquanto é um objeto pessoa, em um objeto lista, porque aqui veja que ele retorna um objeto list, tá? Pronto, criamos então um método de listar aqui da repository. Então, lembra do desenho que eu fiz lá? A última camada que a gente está montando aqui por enquanto, está montando da última para a primeira, tá? A última repository, a gente vai fazer a chamada para o banco, né? Só que ela recebe um objeto entidade, que está recebendo, deveria receber aqui, tá? Não está recebendo nenhum objeto entidade aqui, mas poderia receber, por exemplo, os parâmetros de consulta, mas não está recebendo, porque no listar a gente não precisa receber nada, tá? Ele não passa nenhum parâmetro. E monto a query, executo a query, e o retorno dessa query é um objeto pessoa, que ele transforma isso aqui em uma lista para ser devolvida aqui no próprio método, tá? Eu vou parar por aqui por enquanto, eu não vou criar mais nenhum método, porque eu vou querer agora criar a interface desta repository. A interface, vamos entender de forma mais simples possível que as interfaces são casquinhas, as casquinhas das nossas camadas, tá? Então, na camada repository ali, antes de chegar na camada service, que é a próxima camada, que a gente está vindo de trás para frente, a gente tem uma casquinha ali que é uma membrana que cobre a classe repository, tá? Então aqui ao redor da classe pessoa repository, a gente vai ter uma interface chamada pessoa repository. Para quê? Para ela ser a fachada, digamos assim, né? Para ela ser o mínimo possível que eu preciso para quem está consumindo isso aqui, ser o mínimo possível, mais simplificado possível, modo de chamar esse método, tá? Como é que a gente constrói uma interface? Botão direito em cima de interface, vou adicionar uma interface, classe, nova classe, vou chamar de pessoa repository, tá? Toda interface ela tem então esse i aqui como prefixo. Clique em adicionar. Não vai ser uma classe, será uma interface, tá? Vou salvar essa interface. Veja que a cor fica amarelinha, fica uma cor diferente de classe que é verde. Eu vou copiar esse nome aqui, vou dar um Ctrl C, porque aqui em repository eu vou fazer uma implementação dessa interface, tá? Parece que é herança, para quem já estudou aí programação orientada a objeto, a gente tem um conceito de herança, né, em programação orientada a objeto. E aí a gente tem esses dois pontinhos aqui para dizer que essa classe aqui ela herda de tal outra classe. Neste caso, quando a gente está fazendo uma referência de interface, ele está nesse sublinhado vermelho aqui, está dando um erro, porque ele está falando, eu não conheço esse cara, então vamos dar um Alt Enter aqui, para adicionar use interface aqui, aí sim ele vai reconhecer ele. Então, quando a gente faz uma herança, como se fosse uma herança de uma interface, o nome para isso chama-se implementação. Então, isso significa que a implementação, ou seja, as linhas, né, a serem implementadas, a implementação da interface, é essa classe aqui, pessoa repository. É como se estivesse amarrando uma coisa na outra, tá? Então, a amarração de uma interface com a repository. Se isso para você, por enquanto, não faz muito sentido, isso está um pouco complicado e tal, dá uma pesquisada no Google sobre C# espaço interface. Tem uns artigos muito bons lá. Tem um artigo do Marcoretti, que fala bastante sobre interface. Então, vamos botar aqui ó, C# interface. Macorati, na verdade. Macorati. Acho que é Macorati. É isso aqui mesmo. Olha lá, C# usando interface do Macorati.net. Macorati é um cara especialista em C#, faz artigos aí, publica conteúdos em C# há muito tempo. E ele explica aqui de forma bem clara, bem tranquila sobre interface. É um conteúdo muito legal, muito simples, focado em pessoas leigas que não têm ainda conhecimento, que estão aprendendo ainda sobre o uso, construção de aplicativos no mundo da TI, de software, especialmente APIs. Ele é especialista em C#. Então, eu aconselho a ler esse artigo aqui do Macorati que ensina de forma muito detalhada. Voltando aqui, então. Implementamos, então, aqui a classe da interface. O que a gente precisa fazer agora é copiar a assinatura desse método. Eu vou copiar essa assinatura e vou colocar aqui na interface, porque quem agora for chamar,
tá dando erro aqui que eu preciso fazer um Alt Enter nessa entidade e usar aqui essa entidade aqui em cima. A partir de agora, quem quiser usar então esse método aqui, não vai instanciar esta classe. Ele vai instanciar a repository, tá? Esse cara aqui. Que esse cara aqui, na hora que ele for instanciar ele aqui, então, eu vou usar este método aqui, tá? Ah, mas esse método aqui não tem nenhum código dentro. Aqui a gente fez a amarração entre a interface e a classe aqui. E aí eu preciso ter o nome do método de assinatura exatamente igual a ele aqui, porque aqui, teoricamente, o que ele está fazendo é pegando esse conteúdo aqui e executando ele. Então, como se eu estivesse chamando ele, esse método, que esse método chama este aqui, e esse aqui realmente faz a execução do código, tá? Para o usuário final isso é transparente, isso não faz nenhuma diferença. Mas para nós que somos desenvolvedores, faz, porque a interface ela tem uma serventia gigantesca para nós, tá? Talvez agora você não entenda, mas um pouquinho mais para frente você vai perceber o quanto ela é importante aqui no nosso desenvolvimento. Interface pronta, então. A partir de agora, vamos pular para Service, botão direito, adicionar classe, e vamos adicionar uma classe chamada Pessoa Service. A Pessoa Service, como eu falei, ela recebe um objeto de model e ela converte isso para um objeto de entidade, tá? Como a listar, quem faz a requisição e pede uma listagem não passa nada, então nunca vou receber nenhuma request para o listar, tá? Mas para o obter, a gente vai receber um request e aí a gente vai tentar construir ela ainda nessa aula aqui. Eu preciso fazer o que a gente chama de injeção de dependência para poder fazer o uso dessa interface. Como é que eu faço isso? Eu vou criar, deixa eu pensar aqui, um public e pessoa repository e vou chamar isso aqui é uma propriedade, tá? Underline pessoa repository. Ou seja, criando uma propriedade, criando uma propriedade, entenda que uma propriedade é uma variável de classe, tá? Então, para quem já estudou programação orientada a objetos, sabe o que é isso. Essa interface está sublinhado em vermelho, está dando erro porque eu preciso adicionar o using dela, Alt Enter. Aí eu vou fazer o uso realmente dessa interface. Criei então primeiro uma propriedade dessa interface e no método construtor, para realizar o método construtor, eu preciso colocar o nome do método, o mesmo nome da classe, tá? Aí nós temos o método construtor, abre parênteses e fecha, abre chaves e fecha. O método construtor eu preciso receber também um objeto interface chamado iPessoaRepository, pessoa repository. E aí eu vou só igualar underline pessoa repository a pessoa repository. Ou seja, eu vou receber aqui a instância desse pessoa repository e vou atribuir essa instância à propriedade que foi declarada aqui. Isto faz parte de um conceito chamado de injeção de dependência. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Por enquanto a gente vai só construir isso aqui, abstraia. Só entenda que isso aqui hoje, isso que está desenhado aqui é uma propriedade de repository e um método construtor recebendo um parâmetro que é uma variável do tipo interface, atribuindo esse parâmetro à propriedade, tá? Só entenda isso aqui por enquanto, se for possível dê uma decorada, porque isso vai ser replicado nos próximos exemplos. Depois eu vou fazer uma aula específica de injeção de dependência para entender melhor sobre isso. O Macorati também tem um artigo e uma aula explicando sobre injeção de dependência. Inclusive, eu acho que na própria aula de interface tem isso. Lá no artigo de interface do Macorati fala sobre isso, sobre injeção de dependência. Vale a pena dar uma lida sobre isso. Vou criar um método que é o de listar, né, listagem. Só que aqui, ao invés de eu devolver um objeto list pessoa, né, que é o que a repository devolve, lembre-se que na realidade a listagem lá em repository devolve um objeto pessoa, mas a service não devolve. A service devolve para controller uma model, né? Então a gente precisa criar nossa primeira model aqui, botão direito, adicionar classe. E vamos criar nossa primeira model que vai ser a pessoa response, tá? Sufixo response, que vai ser objeto de resposta da pessoa, tá? Que basicamente vai ter os mesmos campos que a gente tem hoje no
no objeto pessoa, na entidade pessoa. Vai ser o ID, o nome e o CPF. Pronto. Então temos os mesmos objetos que temos no objeto pessoa. O que a gente vai fazer é o mapeamento, tá? Vou adicionar essa pessoa lá no use lá em cima, Alt Enter, adicionei. Vou obter var em DTO não, desculpe, em entidade, entity, a underline pessoa repository, ponto. Olha lá o método aqui listal. Que na verdade isso aqui é da interface, que também é da classe pessoa repository. Eu não passo nada para ele, ponto e vírgula, e ele me devolve então um objeto. Se passar o mouse aqui em cima, ele fala, ó, estou te devolvendo aí uma lista de objeto pessoa. E eu alimento isso nessa variável chamada entidade. Então essa variável aqui já tem essa lista. Digamos que ela já tem inclusive essa lista de pessoas aqui preenchidas. O que eu preciso agora é converter esse objeto entidade pessoa em pessoa response, que esse método aqui ele devolve agora. Dou um Alt Enter e adiciono o Use Model. Ele devolve então o objeto pessoa response. Então eu preciso fazer esse mapeamento. O que é esse mapeamento? É converter o objeto entidade em objeto pessoa response, objeto response, né? Objeto model na realidade. Como é que eu faço isso? Eu vou dar um return new. Aqui é uma lista na verdade. Para eu converter essa lista, eu preciso fazer um for. Então eu tenho que fazer o seguinte: entity.forEach, abre parênteses, fecha ponto e vírgula, abre chaves. Tenho que colocar aqui P dessa maneira. Pronto. O que isso quer dizer? Eu estou lendo todos os registros dessa lista de pessoas, um a um, tá? Registro a registro. Então estou lendo o primeiro registro, o segundo, o terceiro. Então esse for each ele faz justamente isso. E para cada registro de objeto, né, são vários objetos, ele está colocando nesse P. Então no primeiro registro vai ser o objeto P. E eu posso utilizar o P aqui dentro, tá? Do primeiro registro. E depois do segundo, depois do terceiro, de todos eles. Aqui em cima eu vou declarar um objeto de list pessoa response, que é o nosso objeto de devolução aqui, né, que a gente vai ter que devolver nesse objeto. Vou chamar isso aqui de response é igual a new list pessoa response ponto e vírgula. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer response.add, vou adicionar nessa lista aqui dentro desse for each um novo objeto de pessoa response e vou colocar as propriedades desse objeto uma a uma. O ID vai ser igual a PID, o nome vai ser igual a pnome e o CPF vai ser igual a p.cpf. Pode ser que está um pouco confuso agora, mas isso aqui é igualzinho a isso aqui, ó, que eu vou fazer aqui agora. Eu vou criar um objeto chamado pessoa response. Pessoa response é igual a new pessoa response. Pronto. Só fiz instanciar aqui um objeto chamado pessoa response. Aí eu faço pessoa response ponto id é igual ao p ao registro, porque esse p aqui na realidade é da entidade, tá? Ele é o que veio do banco de dados. Então imagine que esse entity aqui já está preenchido com a lista de pessoas. 2, 3, 5, 10 pessoas são preenchidas aqui dentro. Então para cada uma dessas aqui ele está varrendo e está atribuindo esse P. Esse objeto P ele tem as propriedades, que é ID, nome e CPF, com seus valores respectivos atribuídos. Se a linha lá, o ID é 1, a pessoa é Maria e o CPF é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai ter esse primeiro registro atribuído aqui nesse P, tá? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, p.id, eu estou pegando o registro que está no banco de dados e atribuindo a essa propriedade desse objeto que eu acabei de desenhar aqui agora. Então, poderia fazer dessa maneira, pessoa response.nome é igual a p.pessoa p.nome, né? Eu estou fazendo transposição, tá? Linha a linha de cada dado para um objeto response. Pessoa response.cpf é igual a p.cpf. E depois eu poderia adicionar response.add. Estou mostrando como poderia ser. Opa, está errado aqui. É ponto e vírgula.
Eu estou mostrando para você que isso aqui é igual a isso aqui que eu estou fazendo aqui agora, tá? Response.add, adicione pessoa response, objeto pessoa response. Então, eu criei um objeto, atribuí valores às propriedades desse objeto e depois adicionei esse objeto dentro da lista response que foi declarada aqui em cima, antes do for each. Isto aqui é igual a isso aqui. Aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o response e estou adicionando nele, linha a linha, essa mesma leitura. Estou instanciando um objeto response, exatamente igual como daqui, e já estou atribuindo já valores, estou construindo já um objeto que basicamente é a primeira leitura, do primeira interação que eu estou dando aqui no for each. Na segunda vai ter também, a terceira vai ter. Portanto, isso aqui é igual a isso. Eu prefiro isso aqui que é mais econômico, tá? Então já tira uma foto aí e já garante que você entendeu a criação e adição desses dados dessa maneira. Para mim aqui é mais econômico, mais simples. Quando a gente faz as coisas mais econômicas, a gente economiza tempo e economiza performance da nossa aplicação. Aí o que eu faço? Return response. E agora sim estou retornando um objeto list response conforme o nosso método precisa retornar. Então o nosso método ele retorna então esse objeto pessoa list response, está feito então o nosso retorno. Feito isso aqui então, vamos criar agora a nossa controller, botão direito, adicionar, classe, pessoa controller. A gente vai adicionar aqui em cima uma, uma, uma signature chamada controller, se eu não me engano, que ela é do ASP.NET Core MVC, isso, abre parênteses e fecha. E aqui eu vou dizer que o nome dessa controller é o nome da própria controller aqui. Pessoa, não lembro se é assim que escreve. Deixa eu olhar aqui na internet. Vamos lá então, eu acabei dando uma pausa aqui na aula rápida para poder dar uma consultada aqui em meus projetos. Eu não posso obviamente abrir esses projetos aqui, por uma questão de privacidade. Então aqui na verdade não é controller, aqui é route. Pronto. Isso aqui é a rota, tá? Quando a gente chama API, a gente chama pelo endereço da API, http, e é o endereço da API, que pode ser qualquer coisa. No nosso caso aqui será um localhost por enquanto, dois pontos, o nome da porta, barra. Então esse é o endereço da nossa API. Daí, da primeira barra, depois do endereço para frente, é o que a gente chama de rota, que é constituído basicamente pelo nome da controller, barra o nome do método que a gente vai acessar da controller, tá? Então o usuário, quando vai fazer requisição à nossa API, ele fala, na controller tal, no método tal, pode executar. Basicamente é assim que funciona. Então, eu estou fazendo aqui falando o seguinte, olha, a primeira coisa da rota, a primeira informação da rota é o próprio nome da controller. Como era o nome da nossa controller? Pessoa. Então, basicamente, quando ele quiser acessar essa controller, ele vai colocar o endereço da API barra pessoa. E o método, aí ele tem que colocar mais uma barra e o nome do método que a gente vai atribuir agora nesse exato momento. Só que antes de atribuir os métodos, a gente tem que fazer esqueci um detalhe. A gente precisa construir a interface da service que a gente não construiu. Botão direito, adicionar, classe. Vamos fazer o iPessoaService, criar a interface da service. Aqui em class, substituir por interface. E vamos pegar a assinatura da service aqui, de pessoa service. A assinatura aqui, que é esse cara aqui, ó, só esse cara. E vamos colocar aqui no lugar aqui como método da interface. Adicionar referência à pessoa response, né, que é a model basicamente. Pronto. Agora podemos fazer o uso dessa interface onde? Na controller. Vou fechar essa interface aqui. Pronto. Na controller aqui então, a gente vai declarar uma propriedade, vai ser private, privada. Lá também service precisa ser privada. Vou ter public, precisa ser privada. Private. Pronto. Aqui na controller então, private e
pessoa service, e vamos chamar isso aqui de pessoa service com underline no início, porque propriedades aqui, do ponto de vista do C Sharp, precisam ter underline no início. Alt Enter para adicionar o use desse cara, a referência dele, né? E vamos fazer um public, que é o método construtor, pessoa controller. E nesse método construtor a gente vai receber também um i pessoa service, que é a nossa interface, pessoa service, abre chaves, e vamos atribuir à propriedade o parâmetro pessoa service que a gente recebe aqui. Repito mais uma vez, isso aqui faz parte do conceito de gestão de dependências. Aquele artigo do Macorati ensina bastante sobre isso. E a gente vai ter uma aula sobre isso também gravada daqui a pouquinho, mais alguns dias, vamos gravar essa videoaula e colocar aqui no canal também. Feito isso, então, agora a gente vai criar nossos métodos, tá? Public, existe um detalhezinho que eu preciso colocar, mas primeiro eu vou desenhar o método e depois eu coloco esse detalhe. Esse método retorna um objeto eActionResult. Esse método eActionResult ele vai preparar um pacote de resposta do REST, tá? O que isso significa? A API ela devolve um pacote REST, tá? Um pacote HTTP REST. Esse pacote é um pacote que a gente não consegue ver, nós não vemos esse pacote, mas é um modo de comunicação entre quem está pedindo e quem está recebendo do outro lado. É sempre assim. Tá? Quem está pedindo nesse caso? É um usuário comum que está pedindo para a API. A API, ok, então recebi sua requisição. Aí a API devolve uma resposta para quem pediu desta requisição. Então essa comunicação de ida e vinda, tá? Esse trânsito de informações de quem está pedindo para a API e da API devolvendo para quem está pedindo é através de um conceito chamado REST. Se você não sabe e não conhece bem esse conceito REST, dá uma pesquisada sobre isso. Vem aqui no Google e bota assim, ó, REST, conceito REST, vai. Com certeza vai ter aqui alguma coisa legal. Arquitetura REST, sabe quais são os seus diferenciais? Aqui na TOTS aqui tem um artigo que explica sobre arquitetura REST. Com certeza é bem explicativo, não tenho dúvidas. E vale a pena dar uma olhadinha sobre esse conceito REST, tá? Repetindo, é o modo de comunicação, né, de deslocamento de requisições de respostas que são dadas. Isso serve para tudo. Isso não é só para uma pessoa que está fazendo requisição à API. Uma outra API que não faz requisição a essa API também utiliza o conceito REST. O front-end, quando faz requisição a essa API, também utiliza o conceito REST. E esse conceito REST, basicamente a gente precisa devolver um pacote de resposta que essa interface aqui, esse eActionResult, vai preparar para a gente de forma automática, utilizando o objeto ActionResult. Tá? A gente vai usar ele agora para você entender. O nome desse método vai se chamar listar, não recebe nenhum parâmetro. E aqui a gente vai fazer a chamada primeiro para service, então eu vou declarar uma variável que será a resposta, o response, vai ser igual a underline pessoa service, chamando o listar pessoa service. Ou seja, isto aqui me faz devolver, lembre-se que quem chamar o método listar vai primeiro chamar a pessoa service, o método listar, que o método listar da pessoa service vai chamar a repository, que vai chamar o banco de dados, executando aquela query de listagem, que vai devolver para a repository, vai devolver para a service, e a service vai devolver isso aqui para essa variável chamada response. Tá? Depois do retorno, a criação do pacote action result. E esse pacote, basicamente, ele precisa de duas coisinhas, duas propriedades. Uma delas eu vou colocar dentro aqui do método construtor, que é basicamente o objeto de resposta, o response. Response. E a outra propriedade é o status code. O que está acontecendo aqui? E action result. Criar uma instância interface. Action result. Na realidade aqui não é um action result, aqui é um object result. Pronto, então eu tenho que instanciar esse object result, passando dentro dele o objeto de resposta, o conteúdo que vai ser respondido, e também retornando o status code, que nesse caso vai ser um 200. Quando você estudar sobre o REST, você vai entender que os códigos 200 são códigos de sucesso, tá? Ou seja, deu tudo certo. Quem recebeu esse pacote, antes de mais nada, precisa perguntar, vem cá, o status code foi 200? Deu tudo certo? Deu.
Ah, legal, então me dá o conteúdo desse pacote aí. E o conteúdo está aqui dentro. Então é como se eu estivesse recebendo um pacote dos Correios e tem um adesivo em cima do pacote dizendo código 200, sucesso. Os códigos na faixa 200, entre 200 e 299 são os códigos de sucesso. Então normalmente a gente volta só 200 ou 201, é o normal que a gente retorna, tá? 200 é quando tem sucesso e 201 é quando o registro que ele pediu para ser criado foi criado. Então, dentro das faixas 200, a gente só usa esses dois numerozinhos, 200 e 201. Como esse método aqui é um método de listagem para obter dados, eu estou dizendo para ele, olha, código 200. Eu vou vir para ele uma caixa dos Correios com um adesivo escrito em cima, 200, código 200. Então eu estou lendo esse 200 e estou falando, ah, legal, então significa que aqui dentro tem conteúdo. Então me dá o conteúdo aí. E o conteúdo está aqui dentro. Que a gente está voltando aqui agora. Tá? Feito isso, a gente precisa fazer só mais uma configuração da injeção de dependência. Aqui no Startup, dentro do nosso iConfiguration, deixa eu me lembrar, aqui mesmo. Dentro desse método aqui, ó, normalmente na linha 26, tá? Então você pode variar de caso para caso. Para mim aqui, ó, é o método public void configuration configure service. Eu vou logo depois aqui de add controllers, vou dar um enter aqui e vou fazer um services.add transient. E aqui dentro eu vou colocar duas informações importantes. Eu vou colocar o nome da classe, transient. Aqui dentro do sinal de menor e maior, eu coloco a interface e pessoa repository. E depois eu coloco a classe pessoa repository. Eu estou só associando aí tem que colocar, abrir a parênteses e fechar, ponto e vírgula, porque isso aqui é um método, tá? Isso aqui é um método. Eu estou só associando a interface à classe específica dessa interface, tá? Aqui de forma global no projeto. Isso aqui é importante ser feito, é feito só uma vez e depois não precisa fazer mais nada, tá? Eu tenho que estar vermelhinho assim porque eu preciso fazer o use lá em cima. Alt Enter aqui, adicionar a interface e depois Alt Enter, adicionar repository. Pronto. Preciso fazer essa mesma coisa aqui, de transient para service. Então, e pessoa service. Tem que adicionar aqui essa classe, esse use, abre parênteses e fecha, ponto e vírgula no final. O que faltou aqui? É transient, pessoa service. Ah, esqueci de fazer a implementação dentro da service. Aqui na service, a gente precisa fazer isso aqui, ó. Fazer a implementação dele dentro da classe. Então tem que vir aqui na classe, dois pontos, e pessoa service. Pronto. Então é amarrar, né? Aqui na classe, fazer a implementação da interface. Essa mesma amarração precisa ser colocada então aqui dentro do objeto startup, do método configure service, dessa maneira aqui, tá? Eu vou fazer uma aula específica sobre injeção de dependências. É aqui nesse momento que ele cria que ele cria a instância do objeto que ele vai injetar lá dentro. Mas isso aqui com calma a gente vai ver numa outra aula depois que a gente concluir esse projeto aqui, das aulas desse projeto. Feito isso aqui então, API pronta. Acredito que se eu rodar ela agora ela vai funcionar de forma plena. Ele vai executar ela e vai abrir esse Where Forecast. Eu vou até apagar logo esse Where Forecast. Estou mantendo ele aqui, mas não preciso dele. E aqui embaixo também o Where Forecast. Vou apagar porque eu não preciso dele, tá? Isso aqui só é um exemplo que o .NET constrói pra gente para poder facilitar nosso entendimento. Outra coisa importante, aqui em propriedades, Launch Settings, quando ele executa a API, já vai abrir aqui o Where Forecast como rota, logo de cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar isso aqui por enquanto e depois eu vou colocar uma rota qualquer nossa para poder ser executada. Na continuação dessa aula de API, a gente vai construir, a gente vai montar vamos implementar nessa API o Swagger. E aí a gente vai utilizar isso aqui para chamar o Swagger. Feito isso aqui, então, vamos executar a API pela primeira vez. E vamos abrir um programinha chamado, enquanto está executando, um programa chamado Postman. Se você não tem ele, baixa ele, Postman. Ele é um programa bem bacana, ele é um client REST, ou seja, ele simula como se ele fosse um cliente da API, tá?
construindo então um pacote REST, mandando ele para a API e recebendo de volta esse pacote REST. A gente vai ver isso acontecendo de forma real. A gente não vê o pacote, obviamente, indo e voltando, mas a gente vê mais ou menos como é que ele funciona, como é que é essa comunicação. A API Travou de Danilo, novo, é. me travou. travou? Ô, Dan, tá gravando. Tá me ouvindo Tá agora? cortando tua internet. Tá me ouvindo? Alô, alô, alô? O computador tá travando um pouquinho, eu acho. Agora voltou. Mas a gente Voltou? ficou É? segundos ali sem escutar. É, a internet tá um pouquinho ruim hoje, tá? Eu acho que o Nadinha até saiu já. Saiu. Tá, minha internet tá bem ruim hoje. Voltando aqui então. Esse programa aqui, o Postman, a gente baixa ele na internet, ele é bem leve, ele simula então a requisição que a gente faz à API. Simula não, né? Ele faz a requisição de fato da API. Então ele utiliza ali os critérios mínimos para montar o pacote REST e mandar para a API. Então precisa fazer algumas configurações e construir algumas coisinhas aqui que são muito interessantes para ele. Primeiramente a gente vai construir aqui uma nova collection. Então aqui quando você baixa e instala esse programa, você dá aqui um maisinho aqui. Aí você fala que vai construir uma nova collection, vai chamar essa collection de aqui Covid, que é o nome do nosso projeto, tá? Dou Enter, ele criou então a nossa collection aqui Covid. Eu vou fechar isso aqui, vou salvar isso aqui que eu acho que é de uma outra aula que eu estava dando, vou fechar. Ok. O aqui Covid, onde é que ele está? Eu acho que... Ah, tá aqui embaixo. Aqui no aqui Covid, a gente vai clicar com esses botõezinhos aqui, vamos fazer um add request, adicionar uma requisição, e vamos adicionar uma requisição que vai ser a requisição da nossa listagem. Se a gente reparar aqui, nossa API está executando e está dando uma mensagem de erro, só que na verdade ele não está encontrando página para ser exibida, mas a API está rodando e está funcionando normalmente, tá? Aqui não existe página para ser exibida aqui no navegador, tá? Só para você entender o que está acontecendo aqui, ele executou a API e em paralelo ele chamou o navegador e falou: abre esse endereço aí da API. Só que o endereço da API não retorna nenhuma página visual. Então, a gente pouco importa isso, não tem problema nenhum dar aquele erro ali. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma requisição usando o Postman, tá? Então eu vou pegar o endereço da API aqui, que é esse endereço que ele me executou. O meu é esse aqui, com essa porta. O seu pode ser um outro com outra porta. Eu vou copiar, vou abrir aqui o Postman, vou colar aqui. Vou chamar essa requisição aqui de pessoa listar. Para não dar essa requisição, vou até salvar logo. E aqui, depois do endereço da API, eu vou colocar o quê? Pessoa, que é o nome da controller, barra o método listar. Eu esqueci de um detalhe importante. Vou salvar. Vou voltar aqui e vou parar essa API. Fechei. Fechei o navegador ali, tá? Que estava rodando a API. Voltei aqui. A API. E aqui na API eu vou adicionar na controller algo que eu esqueci. Aqui em cima do método listar, eu preciso definir qual é o verbo que esse método vai fazer acesso. Para definir isso, a gente abre o colchete, fecha e digita aqui HTTP. Nesse caso aqui vai ser um verbo get. Abre parêntese e fecha e vou dar um nome para esse método quando alguém chamar essa rota, que eu vou chamar de listar. Então, se alguém digitar aqui, então, pessoa barra listar, vai acessar esse método, então. E o verbo precisa ser o verbo get, tá? Lembre-se que você estuda lá, inclusive, REST, depois você lê aquele artigo de REST, você vai entender melhor. Existem alguns verbos que são, digamos que, meios, formas com que a gente acessa os métodos, tá? Existem métodos que só obtêm dados, existe um que a gente só passa dados, existe um que a gente passa só parâmetros, só uma informaçãozinha bem pequenininha. Enfim, cada verbo desse possui formas diferentes. É como se eu estivesse dizendo, por exemplo, eu vou mandar minha encomenda pelos correios, mas eu vou mandar de moto. Então a moto é um tipo de uma forma de transportar esse meu pacote REST. Não, vou mandar via caminhão, porque eu estou enviando, na verdade, um carro via correios, via os correios. Então, o caminhão é outra forma de transportar esses dados. Então, o verbo basicamente é isso. Aqui eu defino o verbo, porque lá na API está declarado que é get. E eu vou chamar então pessoa listar, porque vai ser nome da controller, pessoa, e listar para eu definir aqui listar.
Ah, se for listar, listar dados, por exemplo. Aí, obviamente, aqui eu diria colocar pessoa barra listar dados, tá? Não é o caso, vamos deixar listar mesmo, porque faz mais sentido esse listar aqui. Vou mandar rodar a API novamente. Aí vai aparecer aquela telinha de erro, porque o navegador não vai abrir nada, não existe nenhum HTML para ser exibido, obviamente. Não tô te escutando de novo. Tá me ouvindo? Alô, alô? Oi, Quando oi. você me escutar aí, me fale, tá? Tá me ouvindo? Agora sim, voltou. Maravilha. Então pega o endereço da API aqui, pus aqui o endereço da API, barra controller, barra método. Se eu fizer então a requisição aqui, ele me retorna então uma lista de pessoas, deverá me retornar. Retornou. E o status code igual a 200, ok. Ah, cadê a lista de pessoas? Está aqui, ó, na lista do objeto pessoa. Mas não tem nada, realmente não tem nada, tá? O colchete representa a lista, array. E o 200 é aquele número que te pôs lá para retornar o código status code de resposta quando alguém faz chamada a controller. Ah, mas então como é que a gente volta aqui dados? Aí vamos ter que vir no banco de dados, botão direito em cima da tabela pessoa, editar 200 linhas superiores. Vamos colocar aqui uma pessoa qualquer. Vamos chamar a primeira de Maria, o CPF dela vai ser esse aqui. São 9 caracteres, né? Então vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Maria, Antônio, o CPF dele vai ser esse aqui, 9 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É 11, Dan. Ah, é 11, é verdade. Tem razão. E um João. O que deu aqui? Ah, o João vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto, aqui tem mais. Vou botar mais dois aqui na Maria. E mais dois. Opa. E mais dois aqui no Antônio. Pronto. Então já gravei aqui 3 registrozinhos aqui de pessoas, 3 linhazinhas. Vamos vir, voltar aqui no post e fazer mais uma requisição. O que ele retorna? Aí sim a lista das pessoas. É uma lista, primeiro objeto, vírgula, o segundo objeto, vírgula, o terceiro objeto. E em cada objeto desse nós temos as propriedades, ID, nome e CPF, faltando os dados que a gente precisa. Eu vou perguntar para você, Tandara. Dan, calma. Pode falar. Oi? Ah, eu ia perguntar se tu não vai mostrar a parte do Git, né? Do Git ali para subir para o Hub, para salvar. Vou subir isso aqui no meu GitHub pessoal, para poder, inclusive, deixar esse link disponível para quem quiser baixar, estiver assistindo essa videoaula. Mas eu vou fazer isso sim. Deu para entender o que eu fiz aqui? Deu. Fiquei, assim, ó, vou te ser sincera, fiquei meio confusa naquela questão ali da entidade e tal, mas não não para que serve, mas sim no desenvolvimento ali dos códigos, né? Quando começou a criar os comandos. Ali eu fiquei confusa porque aquilo ali eu não tinha visto ainda. Aham. Bom, não tem problema. Depois Acho você que foi revisa. bastante coisa, assim. Aham. Depois com calma você E revisa eu esse vou ter conteúdo. que aplicar isso nessa API do Aham, Aqui do Campeão? projeto. Eu Sim, tenho que. tem, tem. Só pra galera que tá ouvindo aqui, que tá entendendo, é que a gente tem um exercício da nosso time de alunos que é esse projeto que eles estão desenvolvendo, que eles chamaram de Aqui Campeão. Vou criar aqui rapidinho o obter, só o obter, e depois a gente sobe para o Git. Pode ser? Acho que vai levar 10 minutos. Pode ser? Tá nada? Pode ser. Maravilha. Então vou criar bem rápido aqui. Vai ser mais rápido que eu criei o anterior. Não vou nem explicar muito. E é isso. Então vamos lá. Vou fechar aqui tudo, deixar limpo, do zero. Vou fechar aqui também essas pastinhas. Primeira coisa que você tem que fazer é repository. Abre pessoa repository e vamos criar mais um método aqui que é o obter. O obter, na realidade, é um método que eu vou passar um ID. Então eu vou falar o seguinte, ó.
Vou passar esse ID aqui, ó, número 4. Me dá aí o número 4. Então ele vai aqui, ó, número 4, que é o número 4? O número 4 é esse registro aqui. 4, João, CPF. Então, quem fizer a requisição vai passar um ID, vai passar o ID e vai querer de volta receber o objeto completo do João. Essa linha aqui inteira completa, tá? Então, eu vou ter que copiar isso aqui tudo, porque basicamente é muito parecido com essa, só que a gente recebe só um parâmetro. E, obviamente, o nome, eu tenho que parar aqui apenas antes que eu esqueça, senão vai dar esse errinho verde. O nome do método é obter, e eu vou receber um int ID, tá? Que é o ID, deixa eu só ver aqui se é ID mesmo. É ID. E eu retorno não uma lista de pessoas, e sim apenas uma pessoa. O select aqui que eu vou fazer, a única diferença é que ele vai ter um onde, onde. Eu esqueci de tirar o DBOL que eu falei com você. Pessoa, não, ID, né? ID seja igual a @id. Por que @id? Porque eu vou passar esse @id aqui na query daqui a pouco. Vou tirar esse toList que não é uma lista. E vou, em vez de query, eu vou falar query first or default, tá? Em vez de ser query, é query first or default, porque eu estou falando para ele, ó, me retorna aí o primeiro ou o valor padrão, tá? Independente do select que vai ser rodado aí, rode esse select aí, se voltar mais de um registro, me volte só o primeiro, eu só quero um registro apenas. Então isso aqui é bacana, porque nos economiza bastante. E aí eu vou passar aqui o objeto, vou construir um objeto aqui manual, e vou passar aqui o ID, que é esse ID que eu recebo aqui no parâmetro. Então, com o usuário passar lá no controller esse parâmetro, vou passar para service, vai passar aqui para repository, eu vou pegar esse parâmetro, o valor dele, né, sei lá, o valor 7, 4, sei lá qual for, e vou construir um objeto com esse ID valor 4 e vou colocar esse valor 4 aqui dentro do arroba. Então nós vamos ter um select lá, que é select, onde ID é igual a 4. É assim que vai funcionar, teoricamente. Feito isso, não precisa fazer mais nada aqui na repository. Precisamos só copiar aqui a assinatura, obviamente. Seguro o Ctrl, clico aqui na interface e vou declarar ela aqui dentro da interface, porque eu preciso utilizar isso lá na service. Pronto, aqui na repository já foi. Aqui na service a gente precisa abrir pessoa service. E eu vou construir aqui esse método de retorno, public, vai voltar um pessoa response e não a lista, tá? Como está lá em cima, o anterior, obter. Lembre-se que ele vai voltar apenas um registro e não uma lista de registros. Eu estou passando o número, um ID tal, eu quero voltar apenas um registro e não uma lista. Vou fazer um var entity é igual a pessoa repository.obter, e aqui eu tenho que passar um ID que eu vou receber aqui também no parâmetro da service. Int ID. Aqui eu coloco o ID em maiúsculo, porque lá na repository é o único lugar que eu tenho um parâmetro que eu recebo com I maiúsculo, tá? O resto na service, na controller também é um I minúsculo. Feito isso aqui, então, eu preciso fazer o mapeamento, o mesmo que eu fiz aqui, mas aqui eu fiz em uma lista, e aqui eu vou fazer de forma individual. É a mesma coisa, a diferença é que aqui é uma lista, e aqui vai ser um mapeamento individual. Então, eu vou criar um objeto pessoa response, vou chamar de response, é igual a new pessoa response, abre parênteses, fecha ponto e vírgula. Aí eu faço response.id, por exemplo, é igual à entidade que já está com dados, que já veio aqui lá da repository, já está com dados, entity.id. Eu estou transmutando dados da entidade para a response. É isso que está acontecendo aqui. Response.nome é igual a entity.nome. Response.cpf é igual a entity.cpf. Bom, isso aqui que eu fiz, eu posso resumir tudo isso aqui em uma única linha que eu vou fazer aqui agora, que eu gosto muito porque resume tudo isso. New pessoa response, ou seja, ignore isso aqui que eu vou apagar, só escrevi para você ver isso aqui funcionando, essa transmutação. Eu vou fazer de forma mais simples aqui, que é assim, ó. Construí o objeto, fiz o mesmo new que eu fiz aqui em cima, só que ao invés de eu fazer objeto.propriedade é igual a outro objeto.propriedade, eu vou fazer o seguinte, eu construí o objeto e falei, cara, eu vou colocar propriedades aqui dentro desse objeto que eu estou construindo aqui virtualmente.
No ID, por exemplo, já vou atribuir aqui o entity.id. Ponto e vírgula. Acho que é ponto e vírgula ou é vírgula? Não sei. Não lembro. Vírgula, é vírgula. Nome é igual a entity. Nossa, deu um branco. Nome. CPF é igual a entity.cpf. Pronto, só isso. Então, ponto e vírgula aqui no final. Então, isso aqui, que já é o retorno, inclusive, é a mesma coisa que isso aqui. Eu vou apagar isso aqui então, que eu não preciso disso. Fiz então a transmutação e ao mesmo tempo já retornei o objeto instanciado para quem está fazendo a chamada. Vou copiar a assinatura aqui. Seguro o Ctrl, aperto aqui na interface, adiciono a assinatura aqui, ponto e vírgula. Feito isso aqui então, eu vou fechar os dois. E agora eu vou para Controller. E aqui na Controller, eu vou fazer a mesma coisa que está aqui em cima. Também será um get, um verbo do tipo get, porque eu estou obtendo dados. Quando você estudar lá o REST, você vai entender. O nome do método é chamar obter, só que aqui, quem chamar lá na rota vai ter que chamar pessoa/obter. A service vai chamar, ao invés de chamar o listar, vai chamar o obter. Eu vou receber aqui via from query, via query. Quando você estudar REST, você vai entender que existem duas formas de mandar a requisição. Você pode mandar dentro do corpo da requisição ou no parâmetro. É como se eu mandasse um pacote pelos correios para você e eu mandasse, por exemplo, uma carta, não uma carta, mas um cartão postal, né? Um cartão postal, que o próprio cartão postal já tem um conteúdo ali em cima escrito, ou eu te mandasse, por exemplo, uma caixa com algum conteúdo dentro, onde eu vou ter na caixa, em cima da caixa, um selo que tem algumas informações básicas e dentro da caixa o conteúdo. Aqui eu estou recebendo via selo, tá? Via query. É mais fácil, mais simples, mais resumido. Ele vai ser um parâmetro int que vai ter o nome ID. E aí eu passo esse ID aqui dentro do obter. Quando eu for chamar, obviamente, eu vou chamar a service, né? E a service lá, o obter da service, ele exige passar uma ID, eu estou passando aqui que eu recebo aqui nesses parâmetros. E retorno o 200 e, obviamente, o conteúdo vai ser a resposta da chamada para service, que vai ser da chamada para repository, que vai ser da chamada para o banco e por aí vai. Feito isso aqui, então, já está pronto o meu obter. Vou mandar executar. Vou aproveitar aqui no Postman e vou... Já cliquei no botão salvar aqui, então ele salvou aqui a requisição Oi, pessoais, oi. tá? Tá ouvindo? Toda vez que eu abro o Postman, acho que tá travando a Voltou, agora internet. voltou. É só abrir o Postman que trava a internet. Botão direito aqui em cima da collection aqui Covid, vou adicionar uma requisição e vou chamar essa requisição de pessoa obter, ou seja, o nome da controller e o nome do método ao mesmo tempo. Eu vou copiar até o mesmo endereço aqui dessa requisição, igualzinho. Copiar e vou colar aqui e vou trocar o listar por obter, que é o nome do nosso método lá na controller. Vai ser get também. E aqui eu vou passar no... Cadê? No parâmetro a chave ID e o valor número 4, por exemplo, que eu sei que eu tenho um ID número 4 no banco. Quando eu fizer essa requisição, ele me volta então o objeto 4, João e o CPF do João. Se eu requisitar, por exemplo, o 2, eu sei que eu tenho 2 lá, ele volta então o Antônio e o CPF do Antônio. Se eu mandar o 1, ele me volta Maria, que eu sei que eu tenho a Maria lá no banco de dados, que foram os 3 registros que eu construí. Vou salvar aqui, então tenho duas requisições. Na próxima aula a gente continua as demais que faltam para concluir essa API. Basicamente é o CRUD, né, que falta. A gente já criou a listar e obter, falta inserir, atualizar e deletar. A gente vai ter isso na próxima aula, de pessoa, obviamente. Tá? A gente está fazendo de pessoa, depois tem que fazer o obter, listar, inserir e atualizar de fornecedor. Depois o obter, listar, inserir e atualizar de aplicação e a gente finaliza a nossa API. E ela vai estar disponível aí no mercado para que, de repente, um front-end, e a gente vai ter o nosso front-end, já começamos a nossa videoaula de front-end, inclusive, que é esse front-end aqui, vai fazer a chamada para essa API e vai fazer tudo isso acontecer de forma inteligente. Antes de finalizar a videoaula, eu vou subir isso aqui no meu GitHub. Então eu vou entrar aqui no meu GitHub, vou criar um novo repositório lá dentro e vou publicar isso em meu repositório
E se você está assistindo essa videoaula aqui pelo canal, aqui na descrição embaixo do canal a gente vai ter o endereço desse meu repositório para você poder baixar esse projeto e olhar como ele foi construído, de que maneira ele foi construído. Feito isso aqui, então, eu vou criar um novo repositório, adicionar um novo repositório. Vou chamar esse repositório de aqui COVID API. Já construí uma aqui COVID que foi o front-end. Esse aqui é o aqui COVID API. Vou criar o repositório. Pronto, repositório criado. Agora eu vou só associar ele ao meu remote. Ou seja, rodar só esses trechos aqui do Git. Exceto esse aqui, que eu não gosto de criar essa branch main. Eu vou fazer na master mesmo. E esse aqui eu vou fazer só até origin, porque não vai ter branch main. Então é só isso. Então vamos lá. Eu adicionei aqui um arquivo gitignore, rapidamente. Eu dei uma pausa na videoaula, mas se você quiser pegar um gitignore, um exemplo desse gitignore, você pode vir aqui no gitignore generator. Criar esse gitignore aqui nesse... Acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui. Você seleciona qual que é a linguagem. Acho que C Sharp, se eu não me engano. Já tem. Vai C Sharp aqui. Clique em C Sharp, ele vai gerar um arquivo gitignore. Copia esse conteúdo aqui todinho. Todo ele. Cria um arquivo que tem a extensão gitignore, mas que não tem nenhum nome. Um arquivo que não tem nome, mas que tem extensão gitignore. Acho que aqui ele deixa você baixar, se eu não me engano, esse arquivo pronto. Deixa eu ver. Não deixa não. Mas cria um arquivo que tem a extensão gitignore, mas que não tem nenhum nome. E coloca esse conteúdo aqui dentro. E pronto. Então é importante que essa gitignore, porque senão vai subir um monte de coisa que não é necessária lá no GitHub. Vou parar aqui a API. Vou vir aqui na pasta cd repo, que é a pasta que eu tenho a aula, os projetos de aula. Eu tenho uma pasta chamada aqui COVID API. E aqui eu vou fazer o git init nela. Pronto. Basicamente eu vou fazer o que está escrito aqui no GitHub. O git init, depois o git add, depois o commit, depois esse remote. Vou até copiar logo esse remote aqui. Deixa eu fazer logo tudo aqui. Git add ponto, que vai adicionar todos os arquivos em stage. Depois eu faço um git commit -m, coloco a mensagem first commit, que ele vai criar um pacote, né, desses arquivos que estão em stage. Pacote criado, aí eu colo esse git remote que eu copiei ali, para associar esse meu projeto local com esse ambiente aqui na web, tá? No GitHub, que eu criei aqui, com esse repositório do GitHub que eu criei. Pronto. Associado, é só fazer um git push-origin master. Agora ele está Oi, subindo. Tá me ouvindo? Pareceu que travou, né? Não a travou, não. internet tá. Eu vou dar um refresh aqui na tela aqui atrás e os arquivos do projeto já estão aqui. Esse é o URL, vai estar aqui na descrição da videoaula. Se você está assistindo a videoaula, aí você vai ter essa URL aqui embaixo na descrição, vai poder visitar ela e baixar então esse projeto para você estudar aí. Ok? Para quem está assistindo a videoaula, então ficamos por aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima videoaula. Obrigado, até lá.